A partir dessa aula, a gente começa a ver estrutura eletrônica. E aí, tudo que a gente mostrou para você, toda a base que você adquiriu sobre modelos atômicos, principalmente os últimos dois, a Rutherford-Bohr, que fala das camadas eletrônicas, lembra? Quanto mais afastada do núcleo, maior a energia. Então existe uma diferença de energia entre as camadas. E ainda o modelo atômico de Summerfield. Lembra do código de barra dos preços que você tem em supermercado? Quando Summerfield começa a estudar, através da espectroscopia, o espectro do átomo, e aí o que acontece? O que estava pegando? É que esse modelo atômico, ele era interessante para átomos com muito pouco elétrons, para o átomo de hidrogênio. Para outros átomos com uma quantidade maior de elétrons, não dava muito certo. Então ele propôs, através do experimento da espectroscopia, que é o estudo de raias de energia, ele viu que além das camadas entre si apresentarem diferentes energias a partir do momento que se afasta do núcleo, quanto mais afastada estiverem do núcleo, ele viu que dentro de uma mesma camada também aparecia raias justapostas, ou seja, lado a lado. Isso quer dizer que dentro de camadas também existia uma variação de energia. Provando isso, ele deu nome e designou cada raia dessa, dentro de cada camada, como subcamadas ou subníveis. E orbitais, né? Que a gente vai ver depois. Eu até mostrei que o orbital é aquela nuvem que rodeia o núcleo. E mais tarde a gente vai entender como é que se faz, qual a forma do orbital em cada subnível. E aí repara aqui que eu coloquei aqui, só para deixar claro, que eu não coloquei para vocês, que você tem o subnível S, P, D e F. Isso foi colocado no modelo atômico de Summerfield. Agora, o que não foi dito para vocês, porque até então não precisava, é que cada camada dessa, ou nível de energia, camada K primeiro nível, camada N quarto, camada Q sétimo nível de energia, apresenta um número máximo de elétrons. Lembra que a máximo aqui é de 1 a 2, 1 a 8, 1 a 18 e 1 a 18, 1 a 32 e 1 a 32, de novo 1 a 8. Então, quando você fala que é o número máximo, você pode usar qualquer valor até aqui. Assim como cada camada admite o número máximo de elétrons, e as raias indicam que essas camadas têm divisões de energia, que são os subníveis, esses subníveis também apresentam o número máximo de energia, de elétrons. Aqui é o número máximo de elétrons, tá? Então, assim como 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, o subnível S apresenta no máximo 2. Subnível P, 6. Subnível D, 10. Subnível F, 14. Como eles estão dentro de cada camada, o que a gente faz para você entender? Funde os dois modelos atômicos. Como na camada K apresenta o máximo de 2 elétrons, e somente o subnível S tem os 2 elétrons, e seguindo sempre essa ordem, tá? De S para F. Na camada K, eu só posso ter a raia S, a energia S, com 2 elétrons, pode ser S1 ou S2. Já na camada L, segundo nível, eu tenho no máximo 8 elétrons. Seguindo a ordem, agora vem quem? S, P. Repara que eu tenho duas raias diferentes, justapostas, uma do lado da outra. Uma indicada pelo subnível S e a outra pelo P. São energias diferentes. Nota que aqui eu tenho 2 elétrons e aqui 6. Quando eu somo, quanto dá? 8. Estão entendendo o que a gente está falando quando a gente funde os dois modelos atômicos? Viu como a gente dá uma nova leitura do que é estrutura eletrônica? Quando eu venho para cá,
eu agora tenho 3 raias diferentes, a S, a P e a D, 3 subníveis ou subcamadas. E por quê? Porque como o número máximo é 18, e serve para o terceiro nível, camada M, e serve para a camada P, também o sexto nível. Está vendo que é 18 e 18? Então eu tenho S, eu tenho P e eu tenho D. Por quê? Porque 2 e 6, 8 com 10, 18. E só para lembrar, esse número máximo ou esses números máximos vêm de formulazinhas que a gente futuramente vai mostrar quando interessar, né, para vocês. Quando a gente começar a ver números quânticos. E aí 32, nota que eu tenho, ó, as 4 raias, que é o máximo que eu tenho até hoje. Então, tanto na N quanto na O, eu tenho S2, P6, D10 e F14, somando 32 elétrons. E na última camada, repete a segunda. O sétimo nível, 8 elétrons, igual aqui. S2, P6, são as divisões que eu tenho dessas camadas. Então, estão entendendo por que foi importante a gente estudar modelos atômicos? Sensacional, né? Agora eu sei que você entendeu de onde surgiu isso aqui. Muito bem, depois de tudo isso pronto, chega um cara chamado Linus Pauling, olha para isso e fala, pô, isso aqui é uma feira. Quem tem mais energia do que quem? Se eu pegar esse P6, como é que eu vou saber que é do quinto nível, camada O? E esse S2, se é do sétimo nível, camada Q? Como é que eu vou saber isso? Ele pegou tudo isso e colocou no diagrama. Tá vendo aqui, ó? Primeira camada, S2. Segunda camada, S2P6. Terceira, S2P6D10. Quarta, quinta. E ele montou na horizontal. O que está aqui na vertical, aqui está montado na horizontal. Aí, para não confundir, botar KS ficava feio, ele usou o nível de energia. Lembra que a camada K é o primeiro nível. E aí eu tenho quem? S2. Lembra que eu não coloquei o número de elétrons, tá? Que é o expoente. Mas aí eu coloco aqui para você lembrar. Então eu tenho no primeiro nível, camada K, o subnível S, que é S2. Então, como é que eu leio isso? Eu leio 2 elétrons no subnível S, do primeiro nível, que corresponde à camada K. Tudo que tiver 2 na frente, os subníveis, pertence à camada L. 3M, 4N, 5O, 6P e 7Q. Então, se eu pego esse 3D1, lembra que o número máximo é 10. Aqui, ó. Só que eu posso ter 1. Varia de 1 a 10. Eu vou ler 1 elétron no subnível D do terceiro nível, que pertence à camada M. Se eu pego 6P3, eu tenho 3 elétrons no subnível P do sexto nível, que pertence à camada P. Entenderam como é que é isso? Aí o carinha, Linus Pauling, fez um diagrama, que é um triângulo cortado por diagonais. E como é que eu leio isso e coloco em ordem? Acompanha aqui que eu vou ler aqui. Eu começo pelo rabo da seta, chego na cabeça, começo pelo outro rabo de baixo. Então eu tenho rabo, 1S2 cabeça, 2S2 cabeça, 2P6, 3S2 cabeça, sempre lendo a partir do rabo. 3P6, 4S2 cabeça, 3D10, 4P6, 5S2 cabeça, 4D10, 5P6, 6S2 cabeça, 4F14, 5D10, 6S2, 6P6, 7S2 cabeça, 5F14, 6D10 e 7P6. Essa é a ordem de energia, ó, ordem crescente. Esse é o subnível, a representação de menor energia. Essa é a representação de maior energia. Em outras palavras, claro que nem sempre você vai usar todos os subníveis. Se você parar aqui, esse é o último, ele é o mais energético. Porque esse tem menos energia do que esse, que tem menos energia do que esse, que tem menos energia que ele, que foi o último. Se eu parar aqui, esse é o mais energético. Se eu parar aqui, ele é o mais energético. Ou seja, a última representação que você coloca numa distribuição eletrônica de um determinado elemento é a representação mais energética. Ali você encontra o elétron de maior energia.
Viu que show? Viu como essa nova leitura a partir dos modelos atômicos nos leva a entender muito melhor estrutura eletrônica, gente boa? Próxima página, a gente continua aí. Excelente aula, hein? Gostei.